A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira o projeto que permite ao governo brasileiro retalhar países ou blocos que imponham barreiras comerciais a produtos do Brasil. É a chamada Lei da Reciprocidade. O texto já havia sido aprovado pelo Senado na terça-feira, em caráter de urgência, e agora, Rita Mundim, segue para a sanção do presidente Lula. A votação acontece em meio, lógico, ao anúncio de taxação dos Estados Unidos a produtos de diversos países, incluindo o Brasil. Mas me parece que o Brasil ainda saiu bem na história ali, uma taxa um pouco menor, né? O Brasil ficou com o que ele chamou de taxação universal, com 10%. Ele mirou muito na China, mirou muito nos países asiáticos que concorrem, mas ao mesmo tempo que concorrem com empresas americanas, eles são consumidores e fornecedores. Então, o que nós tivemos ontem no aftermarket, depois que o mercado já havia fechado nos Estados Unidos e que o pronunciamento do Trump já havia sido feito, as 7 magníficas, as 7 ações, as 7 empresas de tecnologia viram as suas ações derreter, cair 6%, 5%. Aí eu estou falando de Tesla, eu estou falando de Microsoft, de Alphabet. Então elas derreteram. E hoje nós temos na Europa uma queda muito forte. A União Europeia também foi atingida. A União Europeia, Japão, Coreia, China foram mais atingidos. Ele poupou o Reino Unido, poupou o Brasil e está fazendo um acordo ali com o Canadá e México. Mas vamos ver no que isso virá, porque no primeiro olhar, o que eu tenho para dizer para todo mundo, o que nós estamos vendo é um cavalo de pau no comércio global. Então, desde a globalização e o movimento da globalização, da queda de fronteiras, foi exatamente a formação de acordos bilaterais, multilaterais, de blocos econômicos para facilitar o crescimento da economia global, o crescimento da economia e o acesso dos povos a produtos e serviços em condições melhores. Por isso que esses acordos foram feitos, por isso que esses blocos econômicos foram formados. E agora, Trump dá um cavalo de pau nisso tudo. O resultado disso, no curto prazo, acredito eu, que vai ser muita dor para os Estados Unidos, que compram muitas coisas de fora, já que o PIB americano é concentrado no setor de serviços. Então eles importam tudo. E esse tudo importado vai ficar mais caro, causando inflação. Essa inflação vai diminuir o poder de compra do americano, vai diminuir o crescimento da economia americana e, consequentemente, vai diminuir o crescimento da economia global, porque o comércio global deu uma emperrada. Esse é o resumo. E o Brasil não foi tão prejudicado assim, e como grande produtor e exportador de alimentos, principalmente, nós exportamos alimentos, exportamos minério, exportamos petróleo, não seremos tão atingidos pelo lado da nossa indústria mais fraca. No Brasil, quem será mais atingido é a Embraer, porque exporta aviões. Então, essa nossa precariedade na indústria nos salvou de taxas maiores, porque exportamos poucos produtos manufaturados para os Estados Unidos, ao contrário da China e do resto da Ásia. Eu não quero defender o Trump, não. Ele é o maior liberal americano. Ele está pensando no interesse dos Estados Unidos. Então, na cabeça dele, no estudo que ele mandou fazer, havia um descompasso tributário entre os Estados Unidos e os seus parceiros comerciais, onde os Estados Unidos estavam sendo prejudicados. Então, dentro da visão liberal como presidente dos Estados Unidos, o que ele pretende no curto prazo é, inclusive, diminuir a dívida americana para sobrar mais dinheiro na mão dos americanos, das empresas americanas, com essa reinstalação, com essa repatriação dos negócios para os Estados Unidos, gerando emprego, renda e crescimento dentro dos Estados Unidos. Então, num primeiro momento, ele vai botar muito dinheiro para dentro pela tributação, vai diminuir o déficit, que é um problema crônico, está começando a ser um grande problema nos Estados Unidos. Então, ele vai diminuir esse déficit rápido e depois ele vai substituir essa receita de tributos pela receita de tributos internos em cima de folha de pagamento dessas empresas repatriadas e em cima também de impostos sobre essas empresas repatriadas dentro dos Estados Unidos. Essa é a lógica do Trump. Sob o ponto de vista dele, liberal, americano, presidente da maior economia do mundo, os Estados Unidos estavam sendo abusados, digamos assim, pelos seus parceiros comerciais que tinham
muito mais facilidades em trazer produtos americanos do que em vender produtos para os Estados Unidos. Essa é a lógica. E aí eu não vejo um afastamento dele dos princípios liberais.